como planejar o ciclo de produção do seu peixe, tá? Essa é uma técnica que você tem que aprender a fazer, porque para você começar o seu ciclo de produção, você primeiramente tem que saber quanto CV você tem disponível no seu viveiro, na sua produção, quanto é que você vai estar disponível, quantos de recursos financeiros você tem para botar com ração, com energia, com funcionário, se você tem funcionário, tá certo? O valor de venda, você tem que ter isso em mão e você precisa saber a disponibilidade de água, tá bom? O que acontece? Você precisa ter isso em mão para planejar, para saber quantos peixes você vai colocar, qual é o tempo que você tem de cultivo e qual é a meta que você tem de produção e de faturamento e no final lucro, tá? Então você precisa ter isso, porque isso vai determinar o seu sucesso. Pare de começar e querer ajeitar no meio do caminho, você tem que começar correto. Muitas das pessoas começam a criar, bota 10 mil peixes e tem R$1.000. Aí quando chega lá, só para vocês terem ideia, o custo de 1 quilo hoje está custando entre 6 a 7 reais. Então, se você quer produzir 10 mil quilos, você tem que ter no mínimo de 6 a 7 mil reais de recurso reservado para esse projeto. Então, primeira coisa que você tem que fazer é deixar um recurso financeiro guardado. Então, não entre nessa de colocar muito peixe no meio do caminho, você querer fazer dar certo, tá bom? Então, me chamo Gustavo Oliveira, você está aqui no meu canal, do meu YouTube, da minha comunidade. Eu quero dizer isso para você aqui. Se inscreva, se você não é inscrito ainda, se inscreva, tá? Porque nós temos conteúdos aqui para toda semana, tá? Isso vai fazer você enriquecer mais. E todo vídeo que sair, assista. E além de você se inscreva, deixa o like nesse vídeo, que isso vai ajudar muito outras pessoas que ainda não têm acesso a esse conhecimento. Porque o YouTube, ele só entrega quando ele entende que o vídeo é bom e ele só consegue avaliar isso através de você que está assistindo, que é deixando o like e deixando seu comentário. Ele vai entender que o vídeo é de ótimo conteúdo. Então faça a sua parte aí, tá bom? E o que acontece? Você fazendo isso, se você não é inscrito, se inscreva para poder a gente fortalecer mais essa comunidade ainda mais, tá? Então, quando você vai planejar, voltando aqui ao tema, quando você vai planejar o seu ciclo de produção, você precisa saber a sua potência de aeração. O que é isso, Gustavo? Potência de aeração tem muito a ver com a CV. É que nem está aqui um aerador daquele rodando ali. Então você precisa o quê? No seu tanque, tem quanto CV de potência? Tá? Qual é a área dele? Qual é o viveiro? É viveiro escavado ou é raso? Vamos aqui. No viveiro escavado, a gente tem o quê? O viveiro escavado ele tem uma produção que ele produz sem aeração. Ele consegue produzir sem aeração aproximadamente de 5 mil quilos, tá certo? De 5 mil quilos a 8 mil quilos de peixe por hectare, tá? Então, se você tem aí não tem aeração, você vai produzir isso de 5 a 8 mil quilos por hectare. O que acontece? Você vai colocar aproximadamente meio peixe a 0,8 peixe por metro quadrado. Isso você vai produzir tranquilamente no seu viveiro escavado. Ah, Gustavo, mas eu quero produzir mais. Então é aí onde entra a questão da CV. Para cada um aerador de 1,5 CV, você consegue produzir aproximadamente 3 toneladas. Tá certo? Então quer dizer que se no viveiro você está lá, vamos ser o viveiro escavado, você está lá com aproximadamente 1 hectare, você vai produzir 5 mil quilos. Se você botar um aerador, você vai produzir mais 3. Então, mais 3, você vai produzir 8, tá? Então, se eu vou botar 2, então você vai produzir mais 3. Então, 8 mais 3, você vai produzir 12 toneladas. Então, se você quer produzir 12 toneladas, você vai ter que botar 2 aeradores no seu viveiro, que isso vai dar sustentação para você produzir, tá? Claro, essa regra, ela é constante? Não é. Depende da sua qualidade de água, das características do seu viveiro, se ele tem sistema de drenagem ou não. E tem que ser um sistema de drenagem, não é só ter o sistema de drenagem, ainda tem uma ressa. É ter o sistema de drenagem eficiente, que a água dê para escoar toda, que ela tem uma drenagem de fundo. Não é aquela drenagem de superfície, é de fundo, tá bom? Que a água saia, toda a matéria orgânica por baixo, tá? Então o que acontece? Essa é a principais características. Não, Gustavo, eu estou no raso. No raso, o cálculo é um pouquinho diferente. Você, para cada 1,5 CV, você consegue produzir de 2 a 2,5 toneladas, tá? Então, o cálculo é mais ou menos esse. Você tem uma melhor eficiência com chafariz, com aerador chafariz, e também você tem uma boa eficiência com soprador, tá? Geralmente o soprador deixa os níveis constantes de aeração, tá? Isso é uma questão que eu estou vendo na prática, tá bom? Isso aqui eu estou falando dados na prática. Eu estou vendo aqui a eficiência do aerador chafariz e do soprador, porque eu estou vendo que o soprador, em alguns casos de consultoria mesmo, eu estou vendo que ele tem a constância de aeração, tá? Mas ainda eu vou comprovar isso com vocês ao longo desse ano aqui que a gente está. E o que acontece?
Aí chegou, vocês pararam na oxigenação, agora vamos para a questão do planejamento financeiro. Vocês têm que saber se vocês terem produzir no seu tanque de 1 hectare 5.000 quilos, vocês terão que ter disponível aí para cada quilo 6 a 7 reais o quilo, tá? Para que, Gustavo, 6 a 7 reais, o que é isso? Tem a ver com gasto com ração, com energia, tá? Gasto com funcionário, gasto com manutenção e alguns outros custos que acontecem também. Dá isso aqui tudo, tá bom? E o que que acontece? Nessa questão que você vai produzir, a questão financeira, ela é muito importante. Uma coisa principal, na ração você consegue reduzir pelo manejo da ração. Isso é uma coisa que eu ensino muito dentro do PLX, é uma coisa que a maioria das pessoas não tinha. Tem um aluno meu, tá? Ele é de Sergipe, para você ter ideia, e ele mudou muito a piscicultura dele. A piscicultura dele é de renovação, então ele disse que não tinha controle da ração. Quando ele manteve o controle da ração, o lucro dele foi lá para cima. Está tendo aí seus 40% a 50% de lucro, para vocês terem ideia. Então, o que acontece? O controle da ração é fundamental. Tem um outro coisa, que é um outro custo que ele está sendo muito caro hoje dentro da própria piscicultura, é o custo de energia. Se você está na questão da energia, procure seus incentivos federal e estadual do seu estado para você baratear a sua energia, ou então adquira um projeto de energia solar para baratear mais, porque a energia hoje aqui nessa região aqui, minha região aqui, está custando aproximadamente R$1 o quilowatt, tá certo? Então é muito caro para a produção de peixe que depende de muita aeração. Ah não, a energia está cara, não tenho condição de manter, então vai para um sistema mais extensivo, onde você vai produzir 1.000 kg por metro quadrado, tá? Peso de venda. O peso de venda é a parte fundamental, pessoal. Aqui a parte da venda, você não é só saber o peso de venda, você tem que ver o mercado. Então o peso de venda, o peixe de 1 quilo, tranquilo. Mas você tem que ter a venda quando o peixe chegar a 1 quilo. Então essa é a questão fundamental. Disponibilidade de água. Disponibilidade de água tem a ver com a qualidade também. Não é só ter água disponível. Essa água tem que ser uma água de boa qualidade. Pessoal, quando a gente fala de disponibilidade, para você entender um pouco melhor, é o seguinte. Disponibilidade de água tem o seguinte, eu estou com esse viveiro, ele está com amônia ruim, ele está com os níveis de nitrito ruim, ele está com a alcalinidade ruim, a dureza ruim. A disponibilidade de água tem que ter uma água melhor do que está no viveiro. Essa água tem que vir com muita boa de alcalinidade, pH, de pH, alcalinidade, nitrito e amônia. Eles praticamente tem que ser perfeito, tá bom? Porque imagine se você está com água ruim e entra uma água ruim, pior ainda do que está, então não tem água disponível para você. Incrível que pareça. Pode ter volume, mas você não vai ter água de disponibilidade, de qualidade, essa é a questão. Por que eu digo isso? Às vezes você prepara com calagem o seu viveiro, bota cal, bota gesso, bota calcário, se você aumenta a alcalinidade, aumenta a dureza e você mantém o pH estável, aí você pega uma água sua ruim, com baixa alcalinidade, baixa dureza, pH neutro, pH ácido, ou então pH muito alto, então você vai estar prejudicando. Então a sua água também ela tem que ser uma água de boa qualidade, não é só isso. Esse é o que a gente faz de planejamento. Em cima disso, aí a gente parte para a ação. Porque você tem que saber a data que vai povoar e a data que vai sair. Então você precisa saber dessas funções para poder você fazer um bom planejamento de produção. Porque você tem que ver, antes do seu peixe sair, 2 meses antes, você já tem que ter venda, tá? Tem que procurar uma venda para o seu peixe e sair atrás de converter esse seu produto, de vender seu produto. Não vai pensar que as pessoas vão na sua propriedade comprar se ele não souber, não. Você tem que avisar que você está tendo produção, até para o seu vizinho mesmo, para você incrível que pareça. Mas para vender você tem que buscar essa solução. Pessoal, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Esse é o vídeo que eu estou falando para vocês. Então se inscreva aqui, deixe seu comentário se você gostou. E se você só gostou e não deixou o comentário, mas deixe seu like, que a gente se vê no próximo vídeo.